Amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria incomensurável estarmos juntos na presença do Senhor, diante do Senhor, para continuarmos toda aquela tratativa sobre alguns pontos polêmicos, objeto de muitas questões que nos foram levantados e estamos aproveitando para esclarecer estas questões. Eu quero, em primeiro lugar, óbvio, agradecer a Deus pela felicidade de estar em sua presença, juntamente com você, meu amado ouvinte, pensando e refletindo na palavra de Deus. Quero agradecer a nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela confiança. Quero agradecer a você pela confiança e pelo tempo concedido a nós. Muito bem, da última vez que nos encontramos, nós estávamos falando que nada, e absolutamente nada, se mistura ao Evangelho. Coloque uma coisa no coração. Cristo é suficiente para absolutamente tudo. Nunca e absolutamente nunca o Evangelho precisará de algo além que o próprio Evangelho para ser o Evangelho de Cristo. E essa loucura que estavam tentando fazer ali na Galácia, aquela região com várias igrejas, de tentar empurrar o judaísmo junto com o cristianismo para que o pobre do novo convertido pudesse ir para o céu. Isso era de uma maldade incomensurável. Coloque uma coisa no coração. Solus Christus, somente Cristo. Esse foi um dos aparatos, um dos pontos mais relevantes para nós, amados irmãos, ali na querida Reforma Protestante. E isso segue o nosso lema até hoje. Irmãos, o Evangelho não se mistura com nada, absolutamente com nada. O Evangelho parte da premissa de que simplesmente nós somos pecadores e estamos todos destituídos da glória de Deus. O Evangelho continua sua mensagem dizendo de forma muito clara que o nosso caminho era inelutavelmente ir para o inferno. Mas Deus, por sua misericórdia e amor, envia seu Filho Jesus Cristo para, obviamente, em razão de graça, pura graça, favor imerecido, em razão do amor de Deus, morrer numa cruz por nós. E o Evangelho é isso, é acreditar no Cristo que na cruz morreu, no seu sangue vertido para perdão de todos os nossos pecados. Porque se com o coração nós crermos e se com a boca nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos, é óbvio que estamos confessando que éramos pecadores, que estávamos indo para o inferno, que Deus teve misericórdia, mandou o seu Filho e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. O Evangelho é só isso, não tem absolutamente mais nada. Não se acrescenta mais nada ao Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos amou e que enviou Jesus Cristo para numa cruz morrer em nosso lugar, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, com o Evangelho não se mistura nada. Com o Evangelho não se acrescenta nada. Com o Evangelho não se coloca absolutamente mais nada. Sim,
O Evangelho é esta grande notícia de amor e salvação e nada mais. Acreditou em Cristo? Acabou, você é salvo. Acreditou em Cristo, você é salvo e acabou. Nada mais se acrescenta. Absolutamente nada mais se acrescenta. Lembre-se do ladrão na cruz e você não terá mais dúvidas sobre o poder de salvação do Evangelho. Ele olha para Cristo e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali ele está literalmente dizendo: olha, eu sou pecador, tu és o Senhor sobre tudo, eu creio em ti e eu quero estar no teu reino. Acabou, acabou. E isto é o Evangelho de forma clara, simples e direta. E não se mistura nada com o Evangelho. Em primeiro lugar, no Evangelho, você tem que compreender que é só Cristo. E acabou. É solos Cristo. Ou seja, o que significa solos Cristo? Somente em Cristo se tem a salvação e a vida eterna, e em nenhum outro nome dado entre o céu e a terra importa que o homem possa ser salvo. É Cristo e mais ninguém. Mais ninguém. Cristo e mais ninguém. Salvação só por intermédio de Cristo. Acabou. Só por intermédio de Cristo. A Escritura nos diz de forma muito direta e objetiva: somente Cristo é o único Salvador. Atos 4:12. Lutero deixou claro para todos nós que em Cristo e em ninguém mais está tudo o que o homem precisa para a salvação. Lutero nos falou: Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem ele é e o que fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Ulrich Zwingli disse de forma clara: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são seu corpo, e sem ele o corpo está morto, porque está sem a cabeça. Coloca uma coisa na cabeça: sem Cristo, nada podemos fazer. Tudo depende absolutamente dele. João 15:5 diz isso. E somente em Cristo há salvação. Quando Paulo escreve Romanos, capítulos 1 e 2, Paulo deixa de forma muito clara que nada pode levar o homem simplesmente à salvação completa para com Deus, e que a união com Cristo é o único caminho da salvação. Coloca uma coisa no coração: nós precisamos urgentemente dos solos Cristos em nossos dias. Nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Muitos hoje questionam se a salvação poderia ser acessível sem Cristo. Lógico que não. Se é possível salvação com Cristo e mais alguma coisa, mas de maneira alguma. É só Cristo e mediante a cruz. Coloque isso na cabeça. Só Cristo e mediante a cruz. Não há outro intermediário entre Deus e os homens a não ser Cristo. Não há outra ponte para a salvação a não ser Cristo. Então, meu amado e querido irmão que está me ouvindo, não confie em mais ninguém. Não há intermediários. Santos não podem nos salvar. A querida e maravilhosa Mãe de Cristo não nos pode salvar. Igreja não nos pode salvar. Literalmente, obras não nos podem salvar,
mas é somente Cristo e ninguém mais. Ninguém mais. Esse é o centro do Evangelho e acabou. E acabou. Este é o centro do Evangelho e não há outra forma de se pensar à luz da palavra de Deus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho. Tá? Ele disse que era a verdade. Ele disse que também era a vida, mas ele disse que era o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E acabou. Solos Cristos e acabou. Nada e absolutamente mais nada. Assim, nós temos que ter em mente que não se mistura cristianismo com judaísmo, que não se deve ter em igreja nenhuma nossa, nada e absolutamente nada que traga de volta lembranças do judaísmo. Para você ter uma ideia, o maior símbolo do cristianismo é a cruz. E desde a época do nosso primeiro grande pastor, nosso amado pastor e saudoso Gedeon Pai, não se admitia ter dentro da igreja nem cruz. Meu pai nunca permitiu, por uma razão simples, a possibilidade de simplesmente começar a se adorar. Até o instrumento de salvação, nosso cruz, era muito grande. E ele prezava para que nada estivesse no lugar de Cristo. Então, entenda uma coisa, coloque algo no seu coração. Solos Cristo está não só no nosso emblema, está não só na nossa bandeira, está não só no nosso pendão, mas está no centro da palavra de Deus. E isso é que trouxe ódio para Paulo. E Paulo começou a gritar aos irmãos ali em Gálatas: como é que vocês estão saindo do verdadeiro evangelho e entrando em outro evangelho? Que história é essa? Estão misturando evangelho. E olha que Paulo chegou simplesmente a dizer: pode descer um anjo. Pode descer um anjo pregando outro evangelho, que ele seja anátema. Obviamente que os irmãos, ao lerem isso, poderiam ficar com dúvidas, e é por isso que Paulo volta e continua dizendo a mesma coisa. Ele fala e depois repete num versículo subsequente: pode vir alguém e pregar outro evangelho. Esse evangelho é anátema, é maldito e não pode ser recepcionado por vocês. O evangelho que tem que ser recepcionado por vocês é o meu evangelho. Agora aqui há uma questão muito relevante. Veja que então Paulo se coloca na mesma posição dos apóstolos como um daqueles que Jesus separaria para que o seu edifício pudesse estar perfeitamente fundamentado. Lembre-se que nós somos edificados não só no fundamento, na rocha que é Jesus Cristo, mas também na doutrina dos apóstolos. E aqui uma questão muito relevante. Se levantou nestes últimos dias, quando eu falo nesses últimos dias, eu estou falando nos últimos anos, gente simplesmente dizendo o seguinte: olha, a minha vida se resume só a Cristo, Cristo é o centro de todas as coisas e, literalmente, o que Cristo falou, eu cumpro, mas o que Cristo não falou não está proibido. Então, literalmente, está permitido. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque tem muita gente
que, em razão disso, está negando uma série de ordens e uma série de verdades vindas principalmente do apóstolo Paulo. Principalmente do apóstolo Paulo. Sim, nós já temos irmãos tão orgulhosos e pedantes que pensam da seguinte maneira: solos Cristos, tudo somente por Cristo. Então Cristo é o centro das Escrituras e tudo que vai contra Cristo e está nas Escrituras não pode ser por mim levado a sério. Até aí o pensamento é certo. Sim, Cristo é o centro das Escrituras e tudo aquilo que não está de acordo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo estando nas Escrituras, não pode mais ser aplicado. Sim, correto, até aí o pensamento está absolutamente correto. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente entende que uma série de fatos foram dados pelo próprio Cristo, porque quem simplesmente trouxe a Moisés tudo o que Moisés escreveu foi Cristo. Quem trouxe a cada um dos profetas tudo que os profetas escreveram foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, não há dúvidas disso. Cristo é o grande autor intelectual de toda a Bíblia. Se ele usou Isaías, Jeremias, Naum, Obadias, Moisés, foi escolha dele, absolutamente dele. Então é óbvio que, tendo Cristo como centro, quando ele vem à Terra e ele simplesmente diz, a partir daqui, isso aqui vale e isso aqui não vale, é lógico que é ele que manda. Então, por exemplo, depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, ninguém mais anda sacrificando cordeirinhos, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de forma absolutamente definitiva. E é óbvio, absolutamente óbvio isso. Jesus chega ao ponto de colocar muito dos mandamentos no devido lugar. Por exemplo, o pessoal que pensava que simplesmente adultério era só se deitar com a mulher alheia, a mulher que não é sua mulher, aprendeu com Cristo que adultério já é simplesmente desejar a mulher que não é sua. Já é adultério. Então ninguém nega que Cristo é o centro das Escrituras. Ninguém nega que as Escrituras têm que ser interpretadas através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que acrescentar alguma coisa além de Cristo está errado. Agora, tome muito cuidado, porque a segunda parte do pensamento de um povo que está surgindo no meio cristão é muito perigosa. Que segunda parte é essa? Eles dizem que, em relação a tudo que está no Novo Testamento, se algum autor bíblico falar alguma coisa no Novo Testamento que simplesmente Cristo não tenha se pronunciado ou não tenha falado, então é óbvio que esse autor está falando besteira e é óbvio que ele está trazendo limitações, trazendo podações, trazendo limites que Cristo não trouxe, e aí é óbvio que ninguém precisa seguir o que este autor está falando. E sabe qual é o grande problema? O grande problema é que simplesmente
muita gente, mas muita gente mesmo, ataca o querido apóstolo Paulo, dizendo exatamente isso, que muito do que Paulo falou, Cristo não tinha falado, e porque Paulo tratou daquele assunto e Cristo não tratou, simplesmente não devemos seguir o que o apóstolo tinha falado e tinha tratado. Ou seja, muita gente não tem mais problemas em admitir que Paulo era apóstolo do Senhor, mas estamos diante de uma novidade demoníaca fantástica, de que eu posso pegar o que Paulo, o que Pedro, o que João, o que Judas, o que Tiago escreveram, e se eles simplesmente falaram de algum assunto que Cristo não tinha simplesmente falado, então o que eles falaram está errado, porque se Cristo calou, quem cala consente, e obviamente Cristo não tinha proibido, porque Cristo veio para nos libertar. E em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Se Cristo não me proibiu, eu não tenho proibições. Se eu não tenho proibições, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Tiago? Quem é João para simplesmente impor proibições? Está vendo quão sagaz é o diabo? Meu amado irmão, amanhã nós vamos tratar desse ponto tão delicado que tem trazido a muitas igrejas problemas muito sérios. Então, amanhã nós continuamos e eu vou lhe mostrar o quanto o diabo é sagaz. Deus te abençoe. Creia no Somos Cristo. Creia que Cristo é o centro realmente de tudo e que tudo se perfaz nele. Por ele e para ele são todas as coisas. Mas nós temos que conversar um pouquinho mais e já temos 23 minutos, portanto amanhã nós continuaremos. A paz do Senhor. Deus te abençoe.